Esse vídeo que vocês estão vendo agora foi gravado em live na plataforma Roxinha. E eu convido vocês lá a participar da live. Vai ser divertido, tá sendo divertido. Estamos reagindo vídeo, jogando jogos e fazendo várias outras coisas que você com certeza pode gostar. O link tá aparecendo na tela e na descrição do vídeo, pra você clicar direto. E é isso. Se quiser passar, se tiver com tempo sobrando, passar. Vai ser legal. A história de Silent Hill 2 do Sandman. É, eu não conheço nada de Silent Hill, nada. E pelo visto é um jogo bem antigo, velho. É de 10 anos atrás, tá ligado? Esse vídeo. 2013, mano. Que isso? Eu não tenho nem ideia qual vai ser a história. Eu não tenho ideia nem do um. Quem pediu o vídeo me avisou que o 1 não tem nada a ver com o 2. Eu podia assistir o 2 sem problema. Então tamo aqui. Eu sei que lançou um jogo de Silent Hill recentemente, acho que exclusivo para PS5 de graça, então não tenho como jogar, mas é isso. Vamos tá aí conhecendo um pouquinho eu estou com, calma lá, que eu tô com a música aqui, calma. O link do vídeo original que estão assistindo vai estar aí fixado para vocês colarem lá para ver depois, que é um vídeo de 1 hora, é importante vocês verem. Mesmo que seja um vídeo de 10 anos atrás, eu gosto que vocês vejam o trabalho de quem faz esses vídeos gigantescos, tá ligado? Contando a história de algo. Que é um trampo realmente gigante. Mas sem muita enrolação, vamos lá. Fala aí galera, ligado no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez, e hoje é dia de Por Dentro da História, e o jogo que eu escolhi pra vocês é essa obra-prima da Konami, que é adorada por muitos, e também é tida como o melhor jogo da franquia Silent Hill. Eu estou falando de Silent Hill 2, e eu vou contar toda a história do jogo nesse vídeo, falando desde os personagens, explicando a simbologia por trás dos monstros, falando das curiosidades e dos finais do jogo. Semelhante ao que eu fiz com Silent Hill Homecoming, e por falar em finais, todos eles serão comentados aqui, com ênfase em um que é considerado por muitos, inclusive por mim, como um verdadeiro final do jogo. Antes de iniciar o vídeo, eu quero que vocês saibam que nesse vídeo vai rolar muito spoiler em relação ao jogo, então se você assistir, vai assistir sabendo disso. Então senta aí que o vídeo vai ser um pouco demorado, mas vai ser bem informativo. Ao término do vídeo, não esqueça de avaliar e comentar caso tenha gostado, então bora lá. Vambora. Será que alguma trilha sonora do jogo? Silent Hill 2 começa com o protagonista James Sutherland em um banheiro público, pensando sobre uma carta que ele havia recebido, e a carta tinha a seguinte mensagem: nos meus sonhos mais inquietos eu vejo aquela cidade, Silent Hill. Gabi, dá pra ver isso aí, tá? Talvez, não garanto. Você me prometeu que iria levar algum dia lá, mas nunca o fez. Bem, eu estou lá sozinho agora, em nosso lugar especial, esperando por você. Essa carta que James recebeu tinha como remetente Mary, que era sua esposa. Ele acha isso ridículo, pois Mary havia morrido de uma doença grave há 3 anos atrás. James se questiona sobre o motivo dele estar indo para Silent Hill e se pergunta se Mary realmente poderia estar na cidade. Então ele começa sua busca. Depois de andar um pouco, ele vê que o caminho que dá para a cidade de Silent Hill está bloqueado, então ele tenta uma rota alternativa. E nessa que dá para a cidade de Silent Hill está bloqueado, então ele tenta uma rota alternativa. E nessa rota alternativa ele passa por um cemitério e conhece Angela Orozco. Ele pergunta a direção da cidade a ela. Angela aconselha que ele não vá para Silent Hill e que lá é muito perigoso. Ela também diz que está procurando por sua mãe, seu pai e seu irmão, e pergunta a James quem ele procura. James diz que procura... Será que Silent Hill é tipo uma cidade do além, uma pós-vida, tá ligado? Uma cidade onde fica meio que entre a vida e a morte, tá ligado? Por isso que os personagens podem ir lá voltar. Já lancei a teoria aqui de início. Procurando por sua mãe, seu pai e seu irmão, e pergunta a James quem ele procura. James diz que procura por uma pessoa que ele daria tudo para ficar junto novamente. Dito isso, James segue em direção a Silent Hill, e assim que ele entra na cidade ele encontra o rádio e seu primeiro inimigo. Depois de matar esse inimigo, o rádio começa a transmitir uma voz com um ruído. Mais lá na frente eu volto a falar desse rádio, com essa voz. Na carta que James recebeu, Mary diz que espera ele em um lugar especial, de ambos.
James não entende isso porque considera que toda a cidade era seu lugar especial, então ele vai atrás dos prováveis lugares que poderiam ser considerados especiais por eles. O primeiro lugar que ele pretende ir é o parque no lago, mas para isso ele deve passar por outros locais. Toda a cidade está com ruas quebradas, o que impede o acesso direto, e ele tenta atravessar através de um apartamento. O nome do apartamento é Woodside. Dentro desse apartamento, ele se depara com um ser muito esquisito, com uma pirâmide na cabeça. E na hora que ele encontra esse monstro, ele parece... Red! Ah, verdade, os Pyramid Head são daí. Eu não lembrava. Eu tô pegando um desse em um evento de anime recentemente. Caramba. se depara com um ser muito esquisito, com uma pirâmide na cabeça. E na hora que ele encontra esse monstro, ele parece estar violentando outros dois. James, pressentindo o perigo, dispara contra ele e o monstro cabeça de pirâmide vai embora. James finalmente consegue sair do apartamento através de um vão que liga a um apartamento vizinho. Em um desses quartos, ele encontra um cadáver dentro da geladeira. E no banheiro encontra um homem vomitando, e o nome desse cara é Ed. Ed diz que não matou o cara na geladeira e que está procurando algo na cidade e aconselha que James tenha cuidado, pois a cidade está cheia de criaturas estranhas. No prédio ao lado, James encontra... Várias pessoas estão procurando pessoas nessa cidade, tá ligado? Cuidado, pois a cidade está cheia de criaturas estranhas. No prédio ao lado, James encontra Angela novamente. Dessa vez eles se apresentam e ela está deitada no chão diante de um espelho segurando uma faca. Ela parece pensar em suicídio. James tenta convencê-la a não fazer isso, que sempre existe um outro caminho. Angela se recompõe e pergunta se ele conseguiu encontrar a pessoa que ele procurava. Ele responde que não, e mostra a foto de Mary para ela. E diz que ela morreu há 3 anos e que nem ele mesmo sabe por que ele está procurando Mary. Ele tenta convencer Angela que ele não tá maluco e pergunta a ela se ela encontrou sua mãe e se ela morava nesse apartamento. Angela fica meio relutante e diz que não sabe. Por fim, James pede a faca a Angela, porque ela pode se machucar com aquilo. Angela concorda e ao se aproximar para pegar a faca, ela ameaça James, tipo com um mecanismo de defesa. Ela se sente ameaçada por James por algum motivo. Ela acaba percebendo o que está fazendo, coloca a faca em cima da mesa e vai embora. Okay. Essa faca é um item importantíssimo do jogo, lá no final vocês vão saber por quê. Depois de andar pelo apartamento inteiro, você vê novamente Pyramid Head estuprando outro... Meu Deus, calma. Pausei numa frase complicada. Mas, mano, que da hora. Um item que tu pega no início do jogo vai ser importante pro final. É muito difícil ver algo conectado do início do final, tá ligado? Mesmo que seja algo simples assim. E sobre a história até agora eu tô muito confuso. Porque, pelo visto, nem o protagonista sabe o porquê dele tá indo procurar Mary, sabendo que ela tá morta, tá ligado? Que tipo de esperança ele vê em tentar seguir essa carta, tá ligado? Não sei. Vamos lá. Parei. No final vocês vão saber Vou por passar quê. daquela Depois de parte. andar pelo apartamento inteiro, você vê novamente Pyramid Head estuprando outro monstro. Aqui é onde acontece a primeira luta entre os dois. Depois de derrotar o monstro, James ganha acesso à parte de trás do apartamento e encontra Laura. Tem uma parte antes de encontrar o cabeça de pirâmide pela primeira vez, onde James olha uma chave no chão e alguém pisa na mão dele e chuta a chave pra longe. A criança que faz isso era Laura. James pergunta a Laura que carta é essa que ela tá lendo. Ela responde que não é da conta dele, já que ele definitivamente não gosta de Mary. Ela desce o muro e vai embora. Ele fica intrigado pelo fato de Laura conhecer sua esposa. É isso que eu ia falar agora. Ela conhece a Mary. Como assim ele não gosta ele não ama a Mary? Ele foi por aí por causa dela. Ela realmente morreu por uma doença? Agora eu tô realmente duvidando disso. Dessa informação inicial. Mary. Ela desce o muro e vai embora. Ele fica intrigado pelo fato de Laura conhecer sua esposa. Depois desse mini diálogo aí, James continua seu rumo ao parque e lá encontra Maria, uma mulher exatamente igual a Mary, e que segundo James poderia ser fácil. Mano, eu não sei, essa cidade provavelmente é a cidade, tá ligado? Alguma coisa na cidade, já que todos os jogos se chamam Silent Hill. Pyramid Head é a cara do jogo, literalmente. Mano, pior que eu já vi muito Pyramid Head, só que eu não sabia que era de Silent Hill. Na verdade, eu devia saber dessa informação, mas esqueci. Maria, uma mulher exatamente igual a Mary, e que segundo James poderia ser facilmente vista como sua irmã gêmea. A grande diferença entre as duas é que Mary era mais recatada, enquanto Maria era mais sensual. Usa roupas mais provocantes, tem o cabelo pintado nas pontas e uma tatuagem na cintura. Maria meio que se insinua a James, pedindo que ele a toque para ver o quanto ela é quente, dizendo que ela não é um fantasma e tal. James diz que procura sua falecida esposa na cidade, já que ele recebeu uma carta dela dizendo que ela esperava ele no lugar especial deles. Ele achou que pudesse ir ao parque, mas não era. Então Maria perguntou se esse era o único lugar especial deles.
James lembra do Lakeview Hotel e resolve ir para lá. Maria se junta a James dizendo que ela não quer ficar sozinha naquele lugar e a cidade está cheia de monstros, então James aceita Mano, ela e ambos vão explorar. muito específico, uma personagem parecida com a esposa dele está no primeiro local que ele considera especial para os dois nessa cidade. Ser igualzinho a ela, tá ligado? E induzir ele em outro lugar, tá ligado? Não sei, tá tudo muito estranho. Naquele lugar e a cidade está cheia de monstros, então James aceita ela e ambos vão explorar a cidade juntos. Após uma breve exploração no cenário, James e Maria olham Laura entrando em um hospital e por causa dos monstros da cidade eles vão atrás de Laura, que pode estar correndo perigo. Dentro do hospital, Maria se sente mal, começa a tossir e diz que está com uma ressaca muito forte e fica em um dos quartos do hospital descansando. James então parte sozinho em busca de Laura e quando ele vai ao telhado do apartamento ele encontra um diário de um paciente que parece estar muito mal, desenganado pelos médicos, e a pessoa que escreveu o diário diz que tem que voltar para casa, que está cansado e se sente patético e fraco. Assim como a faca de Angela, esse é outro item importante também para obter o final principal do jogo. Após ler o diário, o Pyramid Head aparece novamente e ataca James, jogando ele para Bom continuar, bom continuar. apartamento. Ele encontra um diário de um paciente que parece estar muito mal, desenganado pelos médicos, e a pessoa que escreveu o diário diz que tem que voltar para casa, que está cansado e se sente patético pelos médicos, e a pessoa que escreveu o diário diz que tem que voltar para casa, que está cansado e se sente patético e fraco. Assim como a faca de Angela, esse é outro item importante também para obter o final principal do jogo. Após ler o diário, o Pyramid Head aparece novamente e ataca James, jogando ele para o andar de baixo do prédio. Após andar pelo hospital, finalmente James encontra Laura. Ele pergunta a ela de onde ela conhece Mary. Laura responde que conheceu Mary no ano passado e quando ambas tinham ficado internadas no hospital. James fica puto com Laura, chama ela de mentirosa. Como é que ela poderia ter conhecido Mary no ano passado se fazia 3 anos que ela havia morrido? James acaba se acalmando porque você tá e diz para ambos saírem de lá, 3 anos. que é muito perigoso para uma criança ficar ali. Ele fica abismado com o fato de Laura não sofrer nenhum arranhão naquele lugar. E o curioso é que Laura não entende essa preocupação de James. Enquanto eles estão saindo, Laura diz que tem que voltar e pegar uma carta de Mary. Ela faz com que James entre no quarto e tranca ele pelo lado de fora, porque James havia chamado ela de mentirosa. Ela exige um pedido de desculpa dele, e nessa hora aparece outro inimigo, um que é suspenso por um ferro, e aparece um amontoado de carne com uma boca no centro. James mata ambos, mas nessa hora ele é levado para o mundo alternativo de Silent Hill. Depois de alguns eventos dentro do hospital, ele encontra Maria novamente. Ela fica puta com ele, cara, porque ele deixou ela sozinha e não voltou pra visitar ela pra saber como é que ela tava. Maria abraça James e pede que ele nunca mais a deixe só. Depois do diálogo, eles seguem para o subsolo do hospital e quem que aparece lá novamente? Pyramid Head novamente, cara. Ele segue James e Maria. James consegue... Peraí, tem filme de Silent Hill? Eu não sabia. Rapaz, dá pra marcar pra ver esse filme, viu? Não sei se semana que vem, mas dá pra marcar. É bom? Ah, então dá pra ver depois. Eu tô bastante curioso da agonia. Mano, eu tenho medo do Cabeça de Pirâmide no, no filme, tá? Porque só as duas cenas iniciais dele aparecendo já é muito polêmica, tá ligado? Mas vamos ver o que E essa aí não Maria quer, voltou mano. pra visitar Mano, tá ela pra tudo saber como muito é que ela estranho, tava. com certeza Maria um abraça pós-vida. James e pede que ele nunca mais a deixe só. Depois do Que diálogo, isso, eles cara? seguem para o subsolo do hospital. E quem que aparece lá novamente? Pyramid Head novamente, cara. Ele segue James e Maria. James consegue entrar em um elevador, mas Maria fica do lado de fora. E o Pyramid Head atravessa ela com uma lança, matando ela em frente a James sem que ele possa fazer absolutamente nada. Oh, aproveitar o AD aí então pra falar. Mano, deve ser assustador pro cara, né, velho? A Maria tem o rosto da esposa dele que ele perdeu há 3 anos. Até hoje eu não, até agora eu não sei o que ele quer procurando a esposa dele que morreu, mas deve ter alguma explicação. Não, não foi assim não. Ah, tá. Com a lança pode. Com a lança tá tudo bem.
É óbvio que ele fica desolado com a morte de Maria. Ele já havia perdido sua esposa e agora perdeu a única companhia que ele tinha para ficar na cidade. Uma pessoa que ele já estava começando a gostar. James lamenta muito a morte de Maria, mas ele percebe que ele tem que continuar sua busca por sua esposa e também por Laura. Ele sai do hospital e depois de andar um pouco durante a cidade, ele encontra uma passagem que leva para os andares subterrâneos. E lá ele encontra novamente o Ed, aquele gordinho lá que eu falei para vocês. Ed diz que matou o cara porque ele estava fazendo piadinhas com ele. Ele diz que é muito fácil matar uma pessoa, basta puxar o gatilho e atirar. Logo depois disso, ele disse que estava brincando e que o cadáver já estava lá quando ele chegou. Ed vai embora e James continua explorando a cidade em busca de Laura, Mary e, acima de tudo, resposta para tudo aquilo que acontecia na cidade. Após vasculhar vários e vários lugares e resolver muitos enigmas, James dá de cara novamente com quem? Maria, e obviamente ele fica pasmo ao ver que ela está viva. Eu vou deixar essa cena para vocês porque é muito melhor vocês assistirem com a legenda do que eu ficar falando aqui. You're alive! Maria, I thought that thing killed you. Are you hurt bad? Not at all, silly. Maria? That thing, it stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator, and then James, what are you talking about? just before, don't you remember? James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything, but you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about Pera, é a that? Mary então. Maria Aren't you realmente Maria? morreu. I'm not your Mary. Hã? So, you're Maria? I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. See? I'm real. Mano, tu... Deu pra perceber que Maria tinha voltado e, por incrível que pareça, sabia de coisas do passado de Mano, eu acho que não é a Maria, velho. É impossível ser ela, velho. A não ser que ele esteja alucinando, alucinando alguma coisa, mas é impossível ser ela. Talvez não seja um purgatório pra pessoas em geral, seja um purgatório pra ele em específico. Por isso ele tem essas visões de uma pessoa que é muito parecida com a esposa dele. Que estranho. Porque o jeito que ela fala é como se ela não fosse a Maria e nem a Mary. Como se fosse, tipo, sei lá, um reflexo de culpa dentro dele que tá o guiando pra algum lugar. Não sei. Deu pra perceber que Maria tinha voltado e, por incrível que pareça, sabia de Essa coisas do mistura passado de perfeita. James e Mary, o que acabou deixando ele muito mais confuso. James tenta descobrir um jeito de Maria como gosta tirar de Maria daquele pirâmides. quarto. Ele vasculha Tenho medo dessa frase aí, mano. Do sentido dessa frase aí. ele muito mais confuso. James tenta descobrir um jeito de como tirar Maria daquele quarto, ele vasculha todo lugar e nessa procura ele escuta a voz de Angela gritando, pedindo ao seu pai que pare. Quando você segue essa voz e entra no quarto, James vê Angela sendo atacada por um monstro muito esquisito. E depois de matar a criatura é possível compreender o que estranho que Angela só vejo passou as e mesmas por que aquele pessoas em monstro é lugares daquela forma. diferentes. Ela grita com James dizendo que ele é igual a todos os homens, se fazendo de gentil, mas que no fundo ele só quer uma única coisa, que é bem mais fácil que ele assuma isso ou que ele a force a ter relações sexuais com ele da mesma forma que o pai dela fazia. E antes de sair, ela disse que James já deve ter encontrado uma substituta para sua mulher. Depois desse embate com o pai de Angela, é hora de salvar Maria novamente. Calma. Finalmente, James Eu não sei, talvez. É muito estranho que esteja aparecendo esses personagens específicos, estejam apresentando a histórias dele de pouco em pouco, tá ligado?
por exemplo, a Angela, que tem foi aí procurando a mãe e a irmã, que eu me lembro. E tem esse passado horrível com o pai dela, velho. Que a deixou traumatizada. Tem a Laura, que conhece a Mary no. A Mary. Mary não, é. A Laura, que conhece a Mary no. É, tá certo. No hospital. Que viveu com ela no hospital no ano passado. E tem o gordinho que fala sobre ter matado alguém. Como é fácil matar alguém e depois ele finge que não é ele, tá ligado? Eu não sei, velho. Talvez seja tudo parte de uma verdade que o próprio cara tentou esquecer. Não sei, tô bem confuso. Pra sua mulher. Depois desse embate com o pai de Angela, é hora de salvar Maria novamente. Finalmente, James encontra a porta que dá acesso ao quarto onde ela estava presa e ele tem outra surpresa. Maria está morta novamente, deitada na cama, coberta de sangue e com o rosto muito machucado. Como não há nada a ser feito, James deixa Maria no quarto e vai embora. No jogo não diz quem matou Maria nesse momento, mas pode-se imaginar que foi o Pirâmide Red mais uma vez. Depois de algum tempo, James encontra Ed novamente, totalmente maluco e matando todos que ele considerava bullies, aquelas pessoas que tratavam ele como gordo que não servia pra absolutamente nada. James percebe que tem algo errado com Ed e pergunta se ele havia enlouquecido. Ed se vira contra James e passa a ver ele como um daqueles que fazem piadas dele. Ele conta que tempos atrás ele matou um cachorro e que foi muito divertido ver o cachorro lambendo as próprias tripas e que logo em seguida atirou na perna do dono do cachorro. Ô, filha da... Caralho. Ô, esse aí já pode dar pro Pirâmide Red. Esse aí pode dar pro Pirâmide Red. O Pirâmide Red vai gostar dele. Caralho, mano. Ô, cara... Rindo de nervoso aqui. O cara tá preso num lugar tenebroso com um monte de menina traumatizada e maluca. E maluca e um cara de pirâmide que quer abusar dele. Tô falando, pô, dá esse cara aí pro Pirâmide Red, mano. Isso aí já não merece mais, não. Acabou aí. Fazendo o cara gemer de dor mais do que o animal. Ed diz que a cidade havia atraído ambos e que eles não eram tão diferentes assim. Ambos se enfrentam e James acaba matando o Ed. Depois da luta, James se dá conta que matou um ser humano e pergunta se realmente Mary morreu há 3 anos atrás. Nessa hora, se você for ao inventário, a carta que Mary supostamente tinha escrito a James vai estar em branco e todo o texto sumiu. Finalmente, James parte em direção ao último lugar que poderia ser considerado especial por ele e por Mary, o Hotel Lakeview. Lá ele encontra a Laura novamente. Ela mostra uma carta a James de data de 1 semana atrás, onde ela dá os parabéns pra Laura e pede desculpa por ela não se despedir dela. Pera, Laura diz que tem outra atrás? carta, mas que deve ter caído em algum lugar e sai pra procurar a carta. James segue outro caminho e finalmente encontra a fita que Maria falou lá naquela cena da cela, né? Vocês devem estar lembrados aí. Essa cena é outra que vocês têm que assistir e eu vou deixar a legenda em português pra vocês. Ok. Are you taping again? Muito obrigado, inclusive. Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. Lugar sagrado. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Please promise you'll take me again, James. Aquela... Mano, com certeza é a cidade que tem algo estranho. Será que a cidade atraiu ele até aí? Por causa do desejo que ele não cumpriu pra ela? Quem tá na minha tela? Quem que tá... Cala a boca. Não vou olhar pra trás, sem ninguém. Depois de ver o vídeo, James recobra a memória e lembra que Mary não morreu da doença que ela tinha. Ela morreu porque ele a havia matado. 3 anos atrás foi quando Mary deu indícios de que estava doente, por isso ela tosse nesse vídeo aí. Foi ali que ela começou a ficar doente, não no momento que ela havia morrido. Por isso Laura conheceu Mary no ano anterior e por isso ela havia recebido uma carta de parabéns vinda de Mary com data de 1 semana atrás. Quando eu for falar dos personagens mais lá na frente, eu serei mais detalhista quanto à morte de Mary. Voltando aqui pra cena, depois de lembrar o que fez, James fica extremamente abatido e nessa hora Laura entra no quarto e pergunta se ele conseguiu encontrar Mary.
James diz que Mary morreu e Laura pergunta se ela morreu da doença que ela tinha. James confirma a ela que não, ela morreu porque ele a havia matado. Então Laura se irrita com James e diz que odeia ele e que ela sempre esteve certa em achar que ele não se importava com Mary. Laura comenta que Mary sempre esteve esperando por ele e questiona o motivo dele ter feito isso. James não tem muito o que dizer pra Laura, apenas pede desculpa. Antes de sair do quarto, o rádio de James começa a fazer o mesmo barulho que fez no início do jogo, só que dessa vez o áudio está completo. É a voz de Mary dizendo que espera James, perguntando onde ele está. Mesmo lembrando o que fez a sua esposa, James ignora o fato de tê-la matado e continua sua procura por ela. Em determinada parte no hotel, ele acessa uma porta que leva a uma escada imaginária. Eu digo imaginária porque ela não está em canto nenhum no mapa. E no meio da escadaria você encontra... Mano, nossa, o pior é que ainda tem muito mais vídeo indo pela frente. Mas isso aqui realmente parece um purgatório pra ele, tá ligado? Essa cidade. Pra ele perceber os pecados que fez. Não sei. Aí, aquele personagem antes que ele matou no jogo, talvez seja pra representar que ele matou a Mary, tá ligado? Não sei. Imaginária. Eu digo imaginária porque ela não está em canto nenhum no mapa. E no meio da escadaria você encontra a Angela. Ela está muito transtornada e chega a confundir James com sua... escadaria você encontra a Angela. Ela está muito transtornada e chega a confundir James com sua mãe. Ela agradece a James por tê-la salvo, mas que preferia que ele não tivesse feito isso. Como eu disse anteriormente, Angela é estuprada constantemente por seu pai. E o pior de tudo é que a mãe dela sabia disso. E dizia que Angela merecia tudo aquilo que acontecia com ela. Com relação a Angela, uma coisa que eu deixei pra falar agora pra vocês é que, assim como Ed e James, ela foi atraída para Silent Hill por conta de um crime que ela havia cometido. E o crime que Angela cometeu foi ter matado seu próprio pai. Da mesma forma que James não lembrava de ter matado Mary, Angela suprimiu a memória do homicídio de seu pai. Aí alguns de vocês podem achar no mínimo estranho... Oi, você consegue botar mais 18 no título da live? Fatos como esse terem sido esquecido por James e Angela. Na verdade, isso realmente existe. Existem estudos que comprovam que o cérebro pode sim suprimir memórias traumáticas. E isso é o que acontece com os personagens. Voltando à história aqui, Angela pede a faca dela de volta e James diz que não irá devolvê-la. Ela questiona se James irá guardar a faca para que ele possa cometer suicídio. James responde que nunca faria isso. Depois desse diálogo, Angela sobe a escada em chamas e desaparece em meio ao fogo. Então James continua sua busca por sua esposa falecida e o último lugar que falta ele ir é ao telhado do hotel. No caminho ele passa por uma porta e vê 2 pirâmides réis dessa vez. E mais uma vez Maria está lá para ser executada e pela terceira vez é assassinada pelo cabeça de pirâmide. Nessa hora James percebe o real motivo do Pirâmide Head estar lá. Em função da fraqueza dele não encarar os fatos, o Pirâmide Head surgiu como carrasco para punir James pelo que ele havia feito à sua esposa. James luta contra os 2 Pirâmide Head e os mata, então ele vai para o telhado do hotel. Lá ele encontra Maria mais uma vez. Então, se o Pirâmide Head pune os pecados, o pecado que o James não quer ver, será que o Pirâmide Head abusando dos monstros é pra Angela, na verdade? Devido ao passado dela? Meu Deus, esse vídeo aqui é muito pesado, mano. Deixa eu pegar um pouquinho d'água, calma aí. Contra os 2 Pirâmide Head e os mata, então ele vai para o telhado do hotel. Lá ele encontra Maria mais uma vez, dessa vez usando as roupas de Mary. Ela lembra do homicídio cometido por James e Maria conta que ela tá lá por ele. Diz que ela nunca irá gritar com ele ou tratá-lo mal, que era isso que James queria. James diz que está de saco cheio dela e que o único problema é que ela não é Mary. Ambos lutam e dessa vez quem mata Maria é o próprio James. A partir daí temos o final do jogo e esse é mais um que vocês assistirão com legenda. Só um pequeno detalhe, essa trilha sonora que toca no final aí fui eu que coloquei, ela não aparece originalmente no jogo. E eu vi de um cara que eu vou deixar o link do canal dele na descrição, eu achei muito massa a montagem que ele fez. E eu fiz semelhante ao que ele havia feito, beleza? Então curtam o final aí. James. Esse é o final que ele mata a Maria, né? Então. Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. Pera. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not the whole truth. You also said that you didn't want to die.
Então, por quê? The truth is, part of me hated you for taking away my life. You killed me, and you're suffering for it. It's enough, James. Então ele matou ela por causa da responsabilidade de ter que viver com ela em um hospital, tá ligado? Tá sempre visitando, cuidando, por causa dessa doença dela. Mary? James! Ela morreu. Ok. Pesado, viu? Pior que também ela tava numa situação muito complicada, né, velho? Ou ela, é porque ela já ia morrer pela doença, tá ligado? Deu pra ver que ela não queria morrer. Provavelmente os pedidos pra. Ela falava que queria morrer, provavelmente é porque ela queria que essa dor, tá ligado? Acabasse. A dor que ela sentia por causa da doença. Aí ela acabava falando essas coisas sem pensar pra ele. E isso acabou pilhando em cima do cérebro dele até que ele realmente fez isso. É, é complicado, mano. Nossa, doença é um bagulho. Doença incurável é um bagulho muito. É foda, mano. Eu não sei se conseguiria viver numa cama de hospital, tá ligado? Sabendo que eu vou morrer, tá ligado? Sabendo que a minha doença não tem cura, eu vou morrer de qualquer jeito. Mas ao mesmo tempo eu não quero morrer por causa disso. Eu não sei, minha vida toda estaria selada em um hospital, tá ligado? É, é foda. O que foi, cachorro? Now I understand the real reason I came to this town. Ah, por quê? I wonder, what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. Caralho, In ele my foi de restless carro dreams, tudo pra água, mano. I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me, O lugar especial é a Silent Hill. but you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you, something you'll never forgive me for. I wish I could change that, but I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. Foda, velho. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly,
I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home. Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. Dês boas-vindas ao novo Crossout, um jogo grátis multiplayer de batalhas com veículos em mundo imersão. pós-apocalíptico. Na nova atualização, o jogo será desenhado completamente. I don't Vamos voltar, volta pra vibe, volta pra is on vibe. you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. Foda, mano, eu não entendo a situação dela, velho. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I always love you. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me, but I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. Ah, velho. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. O foda é que ele carregou a culpa a vida toda. Mas não sei se ele. Talvez ele ainda carregaria a culpa se ela morresse naturalmente, tá ligado? Ah, foda, mano. Ah, que desgraça. Será que ele... James, you made me happy. Fogo, viu? Fogo. Nossa, mano, que história pesada, velho. Eu não sei o que eu faria nessa situação, tá ligado? Viver no hospital, viver sabendo que tua vida vai acabar, tá ligado? Aí tu acabar acorrentando outras pessoas nisso, porque sempre vai ter que ter alguém lá cuidando de você, né? Mano, vai. Nossa, mano, vai acorrentando muita coisa. Velho, essa carta foi. Sabe uma coisa que eu tô em dúvida? É porque no jogo é dito que ele matou ela. Será que ele foi descoberto que ele matou ela? E caso não tenha sido descoberto, imagina ele depois de ler essa carta, tá ligado? Porque foi dado pra enfermeira pra entregar pra ele logo após a morte dela. Eu imagino que seja isso que fez ele se culpar por tantos anos. É, eu acho que com certeza ele ainda ficaria se culpando mesmo se ela morresse de formas naturais, mas matar ela é muito mais pesado, mano. Nossa, nossa, velho, a história desse jogo é realmente pesada e ela toca no, ela, tipo, ela mexe com temas sensíveis, mas de um jeito bom,
de um jeito bem trabalhado, tá ligado? Bem escrito. Eu não esperava disso em um jogo bem antigo. É, só o vídeo tem 10 anos, tá ligado? Eu tenho certeza que Silent Hill tem muito mais tempo. Silent Hill 2 tem muito mais tempo de lançamento. Deixa eu ver se o ADBlock tá ligado, que o Imp mandou desligar o ADBlock. Mas acho que tá ligado não, Imp. Aqui tá desligado. Final in Water. Eu disse durante o vídeo que o final in Water era o verdadeiro final. Nada no jogo diz isso, inclusive a Konami fez exatamente o que tinha feito em Silent Hill 1. Disse que não havia final verdadeiro, mas depois que lançou o Silent Hill 3, todo mundo ficou sabendo qual era realmente o final verdadeiro. Então o final Eu verdadeiro explico é por que esse. que eu acho que o In Water é o verdadeiro final de Silent Hill. Durante o jogo inteiro, James demonstra que tem uma preocupação com Mary e em alguns momentos aparenta ter tendências suicidas, tipo pulando em vários buracos sem saber a profundidade. Não importa se há perigo ou não, ele faz de tudo para encontrar sua mulher, demonstrando que ele faria tudo por Mary. Quando Angela diz que ele já deve ter encontrado uma substituta para Mary, ele diz que isso é impossível. James amava Mary de verdade. Mary adoeceu e James adoeceu também, só que a doença dele não foi física, foi emocional. Ele matou Mary porque não aguentou ver Foi sua esposa mental. daquele jeito. Nesse final, James percebe o que ele fez e não consegue lidar com isso e joga seu carro no lago Toluca e se mata. James foi para Silent Hill desde o princípio para se matar, mas ao chegar na cidade ele suprimiu a memória da morte de Mary. Eu conversei no Twitter com um dos membros do Silent Team, que era o grupo responsável pelos 3 primeiros Silent Hill, e o cara que eu conversei era o criador dos monstros, incluindo o Pyramid Head. Eu perguntei para ele se o final in Water era o verdadeiro final do jogo. Ele disse que não existia um final verdadeiro, que existia um para cada jogador, mas que o final in Water era o final mais natural de James. Ou seja, era o final que mais fazia sentido. Em Silent Esse foi Hill o final 4, do por James, exemplo, então, realmente, Frank o In Sutherland, Water. pai de James, afirma que perdeu um filho e uma nora em Silent Hill. Além disso, existe um livro chamado Silent Hill Graphic Novel que conta a história do jogo, e esse trecho que eu coloquei no vídeo é a última frase do livro, ou seja, no próprio livro oficial da Konami eles adotam o final in Water como sendo verdadeiro. Final Live. Calma, calma. À medida que o carro começou a afundar lentamente para o fundo do lago, James puxou sua esposa para perto e gentilmente a segurou. Seu desejo finalmente se tornou realidade. Estavam juntos. E agora, eles terão uma eternidade para desfrutar sua felicidade. Caramba, mano. Uma coisa que eu tô curioso é sobre a própria cidade. Ela disse que era um lugar sagrado e que queria voltar aí, mas por que especificamente Silent Hill? Porque a moto. Porque tem muito mais coisa em Silent Hill, tá ligado? Pra ter vários jogos somente especificamente sobre essa cidade. O que essa cidade tem em específico? Tem algum jogo que fala sobre a cidade em si? Ou só fala sobre os personagens? Não sei. A história do jogo, e esse trecho que eu coloquei no vídeo é a última frase do livro, ou seja, no próprio livro oficial da Konami eles adotam o final in Water como sendo verdadeiro. Final Live. Nesse final, James tem uma última conversa com Mary e ela pede a James que siga com sua vida e entrega a verdadeira carta, só que dessa vez completa. A carta é a mesma do final in Water. James vai embora de Silent Hill e leva Laura com ele, já que esse era o verdadeiro desejo de Mary caso ela sobrevivesse, que Laura fosse adotada pelo casal. Pera, a Laura então vive realmente? Final Maria. Nesse final, o boss é Mary e ela não perdoa James por tê-la matado e luta contra ele. Depois de vencer a luta, James vai uma última vez ao parque e lá ele encontra Maria mais uma vez. Ele diz que quer que ela fique com ele e ambos deixam a cidade. Antes de chegar ao carro, Maria tem uma crise de tosse, levando a crer que ela possui a mesma doença de Mary. Para mim, dos 4 finais mais prováveis do jogo, o final Maria é o mais incoerente. É claro que isso é só uma Com opinião certeza minha. não faz sentido esse final. You'd better do something about É that muita cop. coincidência. Final Talvez Rebirth. seja- Nesse final, James descobre que existe Talvez o final Maria seja realmente o castigo do James, tá ligado? É coisa de alucinação na cabeça dele, tá ligado? De ele ver uma pessoa que é igual à esposa dele
e ainda ter a mesma doença da esposa dele, fazendo ele ter que entrar de novo nesse ciclo de cuidar dela, tá ligado? Ah, eu tô falando, tá ligado? Não sei o que eu tô sendo. Mas eu acho que o final Maria provavelmente é esse purgatório dele. Sobre o final que ele adota a Laura, eu não sabia que a Laura realmente era uma personagem que existia. Eu achava que era mais alguma coisa da cabeça dele. E é um final feliz, assim, porque ele adotou a garota. Mas ainda continua sendo uma história bem triste. Do something about that cough. Final Rebirth. Nesse final, James descobre que existe uma possibilidade de ressuscitar Mary e reúne 4 itens necessários para isso. O jogo termina semelhante ao isso é In coisa Water, do- só que em vez de James se matar, ele pega um barco e vai ao templo no lago tentar ressuscitar Mary, e ao que tudo indica, ele consegue. Forgive me for waking you. Será que isso é coisa de But Silent without Hill you, ser especial? I just can't Sagrado. go on. I can't live without you, Mary. This town, Silent Hill. I can't live without you, Mary. This town, Silent Hill. Cidade The Silent Hill. old gods haven't left this Os place, antigos deuses saíram desse and they lugar still grant power to those who venerate them. e deixaram um grande poder para quem venerasse eles. Meu inglês não é muito bom, não sei se tá certo, tá? Power to defy even death. Final Dog. É um dos finais zoeira que tem no jogo. Nesse final, James descobre que um cachorrinho chamado Mira é responsável por todas as loucuras que aparecem na cidade. Esse aqui é só um final que é pra quebrar É a o cachorro atmosfera que tá pesada se do jogo. vingando! É o cachorro que se vingou daquele homem! Esse é o final verdadeiro. Final UFO. A Konami manteve o final UFO que já havia aparecido no primeiro jogo e meio que deu uma continuidade, onde Harry Mason, protagonista de Silent Hill 1, aparece e dispara uma arma contra James e com a ajuda de um ET eles abduzem o protagonista de Silent Hill 2. Zica, eu não conheço a história do 1, então não sei. Personagens. Ok, vai explicar um pouquinho. Uma das coisas que eu queria falar do James com vocês é o seguinte: quase todo mundo que jogou Silent Hill ou leu alguma coisa sobre o jogo afirma categoricamente que James não amava Mary. A grande maioria das pessoas Como pensam assim? assim, mas cara, pra mim isso é ridículo. Aí vocês podem me perguntar, se James realmente amava Mary, por que ele amava Talvez dependesse emocional. Tipo, amava, tipo, tinha carinho no início, mas depois foi perdendo, se viu na obrigação de continuar cuidando porque ela tava doente. matou? James, depois da doença de Mary, foi muito maltratado por ela, inclusive chegou a beber bastante por causa disso. Ah, pera, Mary ele tinha foi alterações maltratado, não constantes tinha de pegado humor. Em isso. certo momento, por exemplo, ele compra um buquê de flores pra ela e quando ele vai entregar, ela manda ele ir embora com esse buquê dizendo que ela não merece receber flores. Se ele não amasse Mary de verdade, ele não tentaria agradá-la. Outro exemplo é na carta final que ele recebe de Mary, onde ela diz que James sempre fez tudo por ela, mas que ela não pôde retribuir absolutamente nada. Alguém que fez o que James fez para encontrar sua esposa não pode ser acusado de ter só interesse em sexo, como foi dito por Com muitos certeza aí. não. Ah, mas algumas pessoas podem vir e dizer: ah, mas o James não gostava da Mary, seu desejo era unicamente sexual, e a prova disso é que todo monstro da cidade está ligado a isso. É verdade que quase todo monstro da cidade está ligado ao desejo sexual de James, mas isso não Pera, então é o desejo dele, eu achava que tinha alguma coisa a ver com a Angela lá, mas não é com ele então. Caralho. implica dizer que esse era o único desejo que ele tinha em relação à sua esposa, e eu explico isso. O jogo leva a crer que James nunca havia traído sua esposa no período em que ela esteve doente, e também nunca havia tido relações sexuais com ela nesse período. Então é perfeitamente normal pensar que durante 3 anos James não se relacionou Ele com acumulou. ninguém. Por isso a repressão sexual dele é tão forte. Ao chegar em Sim. Silent Hill foi manifestada na forma do manequim, por exemplo. Mary Sutherland, a esposa falecida de James. Mary foi acometida de uma doença gravíssima, porém desconhecida. Durante o período em que esteve doente, Mary ficou muito desfigurada, perdeu parte do cabelo, o rosto ficou muito deformado, então por isso ela passou a ter alterações frequentes de humor, e essas alterações acabaram afastando o James, como eu falei anteriormente. Como foi que Mary morreu? Eu vou explicar da forma que eu entendi, já que o jogo abre margem para interpretação. Mary adoeceu e próximo de sua morte ela foi liberada do hospital, como é dito na carta final dela. Mas ela foi liberada não porque ela estava ficando boa, e sim porque os médicos queriam que ela passasse o tempo com a família. Ela, de certa forma, estava feliz em ter que voltar para casa, mas não tinha certeza se James iria querer que ela voltasse daquela forma. Ela escreveu aquela carta pouco antes de morrer, não foi 3 anos atrás. Ela provavelmente ficou um pouco Então foi tempo em muito casa, pouco até que tempo. James não aguentou ver ela daquela forma,
e a matou. Depois de matá-la, James provavelmente viu a carta que ela havia escrito e não aguentou a culpa por isso. Ele foi a Silent então foi Hill isso com o corpo mesmo. de Mary no carro e pretendia se matar ao chegar lá. Essa parte dela tá dentro... Então, a carta que ele pegou no início do jogo é a carta que ele leu dela. Quando ele chegou em Silent Hill, ele tentou esquecer dessa carta, como se a Mary tivesse chamado ele, tá ligado? A mente dele tentou fazer ele esquecer dessa carta que ele leu, dessas memórias ruins, pra tentar salvar ele. Só que no fim ele acaba terminando de lembrar de tudo. do carro, junto com o James na hora que ele joga o carro dentro d'água, não é dita no jogo. Mas no Twitter de um dos responsáveis pela criação do jogo, o diretor de arte Masahiro Ito, ele afirma que Mary estava no carro junto de James, não no porta-mala, mas no banco de trás. E quando James chegou na cidade, ele esqueceu de tudo isso, e quando ele lembrou, ele jogou o carro no lago e se matou. Maria foi mais uma das criações de Silent Hill baseadas nos desejos de James. Isso fica evidente no segundo cenário do jogo, onde você joga com Maria. O nome do cenário é Born from a Wish, ou Nascida de um Desejo. Eu não vou entrar muito nesse mérito e muito provavelmente vou fazer um vídeo falando especificamente desse cenário do jogo. Maria é uma mulher muito bonita e que lembra bastante a falecida esposa de James. A diferença entre elas está nas roupas e no comportamento. Maria é a forma como James desejava que sua esposa fosse, mais provocante tanto no falar quanto no vestir. Em alguns momentos, principalmente como na prisão, Maria demonstra possuir memórias de Mary e deixa James confuso. Dela. Ela é definida como sendo cheia de energia e também como sendo o oposto de Mary. Uma curiosidade em relação a ela é que existem boatos que ela foi inspirada na cantora Christina Aguilera, outros dizem que ela foi inspirada na atriz Cameron Diaz. Apesar dos boatos, a Konami nunca confirmou absolutamente nada. Maria é dublada e tem sua captura de movimento baseadas na dubladora Monica Taylor Horgan. Eu vou deixar uma cena do making of da dublagem aí pra vocês. Oh, que interessante, mano. Mano, eu não sabia que jogos antigamente Angela eram Orozco. feitos com captura de imagem. Angela é uma tá ligado? adolescente com problemas familiares e foi a Silent Hill em busca de sua mãe, seu pai e seu irmão. Assim como James, ela suprimiu a memória da morte de seu pai. Ela mesma havia o matado. O motivo dela ter matado vocês viram durante o vídeo. Sim. Angela foi violentada por seu pai várias vezes, que constantemente aparecia bêbado em sua casa e estuprava sua filha. Ela não aguentou essa situação e apunhalou várias vezes o pescoço de seu pai. Isso é dito em um jornal que fica próximo à luta contra o Abstract Dead. A faca que ela aparece segurando no apartamento foi a mesma faca utilizada para cometer o assassinato. Imaginei. O quarto onde Angela encontra o Abstract Dead é mais uma forma criada por Silent Hill. Essas coisas na parede aí em movimento de entrar e sair simbolizam o sexo, alguma por Silent Hill. Essas coisas na parede aí em movimento de entrar e sair simbolizam o sexo, alguma coisa que estava presente na mente de Angela. De todos os personagens, pra mim Angela aqui tem a história mais traumática. No livro oficial do jogo, mostra Angela como garçonete e lá diz que esse era o emprego que ela odiava, pelo fato de odiar o cheiro de carne e porque os homens viviam tentando tocar nela. Angela é a primeira a perceber porque foi chamada a cidade. Em Silent Hill, cada personagem vê a cidade de uma forma, de acordo com seus problemas. Por exemplo, para Laura, a cidade está completamente normal, já que ela não tem maldade ou culpa. Para Ed, a cidade está cheia de bullies, pessoas que tiram onda com a cara dele direto. Cheiro de carne e porque os homens viviam tentando tocar nela. Angela é a primeira a perceber porque foi chamada a cidade. Em Silent Hill, cada personagem vê a cidade de uma forma, de acordo com seus problemas. Por exemplo, para Laura, a cidade está completamente normal, já que ela não tem maldade ou culpa. É por isso que ela não tinha nenhum machucado. Essas coisas, mesmo que o James se preocupasse com ela e ficasse perguntando, porque ela tá bem andando nessa cidade perigosa, porque ela não tem culpa, ela é um ser inocente, tá ligado? Parece que a cidade, ela pune as pessoas que fizeram algum mal, que fizeram um pecado, não sei se é entre aspas, mas fizeram alguma coisa mala, tá ligado? E provavelmente pra todos que entram na cidade e fizeram coisas ruins, a própria cidade apaga memórias deles pra fazer eles passarem por essa punição. Pro Luffy, a cidade tá cheia de mulheres, o maior medo dele. Cala a boca. Não fale verdades. Não, para com isso aí, Gabi. Para Ed, a cidade está cheia de bullies, pessoas que tiram onda com a cara dele direto. Para a Angela, o mundo de Silent Hill é envolto em chamas, já que durante a sua vida inteira... Tem um jogo de labirinto de terror também, que o protagonista parece ter uma história parecida. Não sei, talvez tenha pegado inspiração. Depois, se tu tiver o nome do jogo,
Dá pra dar uma olhada. Beleza. Direto. Para a Angela, o mundo de Silent Hill é envolto em chamas, já que durante a sua vida inteira, sua vida foi igual ao inferno. It's hot as hell in here. Então aí é a representação da Angela. You see it too. For me, it's always like this. Ed Dombrowski, um dos 3 que foram chamados a Ah, Silent isso Hill aí- para isso ser aí eu não julgado, quero saber, Ed não. tinha Isso mania aí de eu posso pular. perseguição e uma espécie de complexo de inferioridade. Para ele, todas as pessoas estavam lá para zombar dele, dizer que ele não servia para nada, que era só um saco de banha e essas coisas. E por passar por isso durante a vida inteira, ele adquiriu essa mania de perseguição. Até que um dia ele encontrou um cachorro e no auge de sua loucura, ele achou que até o cachorro estava tirando sarro com a cara dele. Ele sacou uma arma e matou Ô, o cachorro. desculpa. Logo em véi, eu seguida sei o que dono tem do problema, cachorro apareceu pessoas passam e por Ed esses atirou nele problemas, também, só que dessa vez na perna. Ed fugiu e nessa fuga ele foi pra velho. Silent Hill e no caminho ele encontrou Laura, o que justifica o fato de ambos se conhecerem. Pra Ed, todos os inimigos da cidade são bullies e ele sempre os mata, por isso Ed é sempre visto ao lado de cadáveres. Laura. Laura é uma órfã que ficou amiga de Mary no período em que ambas ficaram no hospital. Mary desenvolveu uma afinidade com Laura e tinha intenções de adotá-la. Laura é a única pessoa inocente em Silent Hill, por isso ela nunca vê nenhum tipo de aberração e anda pela cidade inteira como se nada tivesse acontecido. Ela a princípio tem uma certa antipatia em relação a James, principalmente pelo que Mary falava dele. Depois de algum tempo ela passa a gostar mais do James. Love Mary anyway. Wait! How do you know Mary's name? Laura é o melhor personagem, dito isso. Eu vou falar agora dos inimigos do jogo. Como vocês sabem, todos os inimigos de Silent Hill são reflexos da mente de alguém. No caso de Silent Hill 2, os monstros são reflexos da mente de James, então bora lá. O primeiro inimigo que nós encontramos é o Lying Figure, também é o mais comum. Esse inimigo parece que ele é preso por uma camisa de força e fica se contorcendo como se estivesse Será que é o sentindo James muita dor. segurando? E esse monstro ele representa a visão de James, da dor que ele imaginava que Mary sentia com a doença dela. Nurse ou enfermeira. Nesse jogo ela mudou um pouco a aparência em relação ao primeiro, um pouco não, mudou muito na verdade. E ela reflete o que James via nas enfermeiras de uma forma distorcida. É mais ou menos assim. James tinha suas necessidades e é possível imaginar que com a doença de Mary, James passou muito tempo tá sem certo ter isso? dado minha. Tanto que em determinado momento ele cogitou ter relações sexuais com Mary, mesmo ela estando em um estado deplorável. Por isso grande parte dos monstros possuem caráter sexual. Eu imagino que no caso da Nurse é o seguinte: ele devia ver aquelas enfermeiras gostosas tomando conta da Mary e acabou ficando com aquilo na cabeça. Por isso as enfermeiras têm esse visual com as pernas do lado de fora, uniforme decotado, fora que enfermeira é fetiche de muita gente. No jogo ela é chamada de Nurse Bubblehead, Rapaz, ou enfermeira medo. cabeça de bolha. Pode ser que como a Mary havia ficado com o rosto deformado pela doença e algumas partes do rosto semelhante a bolhas aparecem nela, o James imaginou o corpo das enfermeiras com o Mano, rosto mas de que Mary. doença É claro é essa? que isso tudo é Explica aí definido alguma pelo poder coisa. macabro de Silent Hill, mas isso é só uma opinião, pode ser só uma possibilidade, mas que ao meu ver faz sentido. Uma outra coisa interessante que eu li sobre a Nurse é que esse movimento que as enfermeiras fazem com a cabeça é uma referência ao movimento que Mary fez enquanto era asfixiada por James. Além disso, a Nurse tinha 3 modelos originais. Eu gostei só do modelo final, mas eu vou deixar a foto aí dos 3 pra vocês compararem e ver se vocês gostaram de algum. Terceiro inimigo, Flash Lips. Pra mim é o monstro mais esquisito de todo o jogo. A aparência dele é um amontoado de carne presa numa gaiola de ferro, lá sei lá que diabo que é aquilo ali, com os braços e pernas saindo. Esse monstro é meio complicado de se decifrar, mas tem uma explicação. Eu imagino que ele seja um retrato do que James via em Mary nos seus últimos dias de vida. Ela já estava muito deformada e vivia presa à sua cama. Acho que isso pode ser visto dessa forma. Um amontoado de carne preso por uma estrutura metálica. Mano, sinceramente, o que eu quero mais saber agora é se tem alguma explicação no futuro pra essa doença, nos próximos jogos, se essa doença volta a aparecer. Porque, mano, que doença... Sei lá, mano. É porque dizem que não tem cura, é uma doença desconhecida, tá ligado? Será que ela pegou essa doença em Silent Hill? Será que ela... Não sei. Não sei. Tendo como referência a Mary definhando na sua cama. Abstract Dead, ou Pai Abstrato, é um monstro que é reflexo da mente de Angela Orozco. Angela foi violentada quando era criança por seu pai. A E esse velhiça total. O YouTube Music Premium permite que você tenha controle total sobre Mano, a suas Angela músicas. Você pode é ouvi-las algo sem muito anúncios pesado, baixos. velho.
O monstro parece estar na Com certeza posição a onde ele personagem que mais tá sofreu tendo na vida. relação sexual com alguém. Aí vocês me perguntam, Sandman, como diabo você viu alguém transando esse monte de carne aí? Realmente é complicado, mas eu vi isso na entrevista do cara que era responsável pela criação dos monstros, o Masahiro Ito, até citei ele anteriormente. Ele disse que o monstro traduz isso. Eu vou deixar duas imagens que estão um pouco mais nítidas aí pra vocês olharem. Pode não ficar 100% claro, mas faz sentido. Quando eu falei da Angela, eu disse que ela havia sido estuprada quando era criança. Foi estuprada por seu pai, por isso o monstro ele age dessa forma. Mas se o monstro é reflexo da mente de Angela, por que diabos ele ataca James? Angela, depois de ser estuprada na infância, passou a sentir nojo dos homens. Por isso eu acho que o Abstract Dead ataca James, como se fosse tipo um mecanismo de defesa da Angela, tentando afastar todo homem que chega perto dela. Mandarim. Mandarim é um inimigo com o braço comprido e a ponta dos seus braços parece com o quê? Descobriram aí com o que parece? Cara, se eu fosse fazer um top 13 sobre tarados, com certeza o James seria o primeiro da lista. A simbologia por trás do Mandarim é que ele representa a frustração sexual de James aliada ao comportamento opressor dele. No livro de Memórias Perdidas, que é um livro oficial da Konami, que explica a origem dos monstros e tal, o significado, as metáforas dos monstros lá do jogo, o Mandarim ele é definido por um sentimento de angústia esmagadora, por isso não é permitido ele ficar no solo. Se vocês prestarem atenção, o único lugar que vocês encontram o Mandarim é no subsolo, abaixo de umas grades assim. Então faz bastante sentido. Manequim. Representa o desejo sexual de James. Como eu disse no caso da Nurse, em determinado momento James cogita ter relações sexuais com Mary, mesmo ela estando em um estado onde ela mesma se define como um monstro. Ou seja, ele não levava em consideração o rosto dela, o desejo dele era maior. Por isso é que o manequim ele é formado por um corpo feminino composto de duas extremidades, duas pernas abaixo e duas pernas na parte de cima, como vocês podem ver aí nas imagens. Isso é muito estranho, velho. E por último vem ele, o maior vilão. Nunca é explicitamente declarado qual a doença de Mary teve ou como ela obteve. Era conhecido por causar nódulos na pele e perda de cabelo. Especula-se que seja uma forma de câncer ou lepra. Ok, então é realmente uma doença normal, que a gente tem conhecimento. Não uma doença que Silent Hill deu pra ela, né? Uma doença sobrenatural. Ok. Pelo visto a série nunca tratou dessa doença de novo. Vilão da história de Silent Hill, Pyramid Head. Pyramid Head nada mais é do que uma criação da mente de James, assim como Maria, e que tá lá pra punir ele pelo que ele fez com sua esposa. Por isso ele mata tantas vezes a Maria no jogo, para que o James fique vendo Especula-se, mas se não teve nenhuma menção a essa doença novamente, eu acho que é uma especulação boa, tá ligado? Uma especulação válida. Pelo que ele fez com sua esposa. Por isso ele mata tantas vezes a Maria no jogo, para que o James fique vendo aquilo e sentindo várias e várias vezes o sentimento que ele teve ao matar Mary. Tem uma cena nos apartamentos no início do jogo onde o Pyramid Head parece estuprar dois manequins, logo em seguida ele aparece estuprando um Lying Figure. Nessas cenas fica caracterizado a pressão sexual pelo que James passou, pelo que ele passa. Ali é tipo uma simbologia dizendo que o James queria ter relações sexuais com Mary mesmo ela estando doente. Então é uma forma de interpretar todas essas duas cenas. Ainda com relação ao Pyramid Head, ele faz aparições em ambos os filmes de Silent Hill. No primeiro ele protagoniza uma cena brutal, onde ele arranca a pele de uma mulher chamada Ana. Ele arranca com a mão, cara. Ele puxa o couro da mulher e sai arrastando. A cena é muito brutal. E eu acho que a Konami peca um pouco em relação ao Pyramid Head. No Silent Hill 2, a justificativa pro cabeça de pirâmide estar ali é perfeita. O James viu a foto de um carrasco no museu de Silent Hill e a soma do seu subconsciente mais os poderes da cidade acabou gerando o Pyramid Head. Perfeito até aí. O que eu acho foda é que a Konami se utiliza do carisma do personagem e sai colocando ele tudo que é jogo e filme só pra vender. Qual o motivo do Pyramid Head estar em jogos como Silent Hill Homecoming ou em filmes como o Terror em Silent Hill e Silent Hill Revelation? Pyramid Head só aparece nesses filmes ou jogo pra constar, porque ele é o principal vilão da série. Tem só pra dar marketing, mano. Principalmente pra filme. Se os filmes não for uma história focada no James, eles vão usar isso só pra atrair gente pra assistir, tá ligado? Filme é assim mesmo, algo mais complicado. Agora, se aparece em outros jogos, aí a Konami também Konami também já tá abusando. Um certo apelo comercial. No filme é explicado que ele é meio que um guardião da Alessa e tal. Isso é uma coisa que nunca é dita no jogo. That's all over now. I know the truth.
Now it's time to end this. Então vamos agora às curiosidades do jogo. Todos os cadáveres do jogo têm a aparência de James. Jaqueta verde, calça jeans azul. Isso pode ser explicado da seguinte forma. James se sentia morto depois de ter matado Mary. Por isso todos os cadáveres do jogo eram semelhantes a ele. Algumas pessoas interpretam isso de forma diferente. Interpretam o perigo que James corre na cidade. Eu não acho muito viável essa explicação não. Eu prefiro a minha interpretação, mas fica aí a cargo de vocês. O que vocês acham? Uma coisa que pouca gente atentou é que no momento em que você pega a lanterna, ela tá presa a um manequim que usa exatamente as mesmas roupas de Mary. O James até comenta que o manequim é normal, mas que as roupas fazem lembrar de algo. A Mary é a luz da vida dele? Essa curiosidade aqui é mais relacionada a Silent Hill, a cidade, que é o próprio jogo. Vocês sabiam que Silent Hill foi inspirado na cidade de Centralia, que fica na Pensilvânia? A história de Centralia é a seguinte: em 1961, a prefeitura de Centralia procurava um lugar para incinerar o lixo e acabou usando uma velha mina de carvão abandonado. O fogo atingiu um nível... My name is Miles Morales. Ah, não, velho. I'm Brooklyn's one and O only ser humano Spider-Man. tem uma So are you decisão... like a cow or a Dalmatian? um absurdo e começou a queimar tudo no subsolo. Fumaças, cinzas, gases tóxicos logo invadiram a cidade, tornando quase que impossível alguém morar lá. A aparência da cidade é semelhante a Silent Hill, por causa da névoa em volta. No filme Terror e Silent Hill, por exemplo, a impressão que se dá é que caem cinzas do céu. Na hora que a Rose pega um floco lá que parece ser neve, ela aperta e vê que é cinza. Então é tipo uma referência à cidade de Centralia, que serviu de inspiração para Silent Hill. No quarto 109, quando Angela tenta suicídio, uma foto pode ser encontrada e ao que tudo indica, ela é da família de Angela. A foto é rasgada entre uma menina e seu pai, o que implica que Angela pode ter sido uma criança quando seu pai abusava sexualmente dela, e que ela rasgou a foto por odiar seu pai. Outra curiosidade ainda em relação a Angela é que, antes de entrar no quarto, existem duas portas. Tudo em Silent Hill é relacionado à simbologia de várias coisas, e você pode ver que uma porta ela é branca, tipo pura, e a outra porta ela é meio escura, com umas tábuas fechando e tal, e tem um urso que representa tipo a inocência, coisa de criança encostado no canto. Pode também ser uma referência tipo a inocência ficou do lado de fora e o que acontecia dentro daquele quarto era algo sombrio e tal. Pode ser interpretado dessa forma também, isso aí dá margem para muita interpretação. Depois de matar Ed, James sente remorso por ter matado um ser humano e repentinamente ele se questiona se Mary realmente morreu 3 anos atrás. Nesse momento, se você checar o seu inventário, a carta que Mary escreveu vai estar em branco, e à medida que a história progride, a carta desaparece e depois é o envelope, dando a entender que James inventou essa carta como forma de não aceitar a morte de Mary, imaginando que ela poderia estar viva na cidade. Essa curiosidade aqui é foda, viu? Tem uma música no jogo chamada Reverse Wheel, que toca em um dos finais do jogo, e quando ela toca você não entende porra nenhuma. É esquisita, a música parece um gemido sem sentido. O grande lance é que ela só faz sentido se você tocar a música de trás pra frente. Eu vou deixar vocês olharem o final com a versão original e com a versão ao contrário. Esse aqui é o que tá ao contrário, né? Agora bora ver como é que funciona ela invertida. Laura diz aquela famosa reza americana, né? Agora eu me deito pra dormir, peço ao Senhor pra guardar minha alma. Se eu devo morrer antes de acordar, peço ao Senhor pra levar minha alma. Então aquela reza tradicional norte-americana, inclusive Metallica até gravou a música Enter Sandman, ela tem esse trecho dessa oração. Muito foda. Pyramid Head, além de aparecer em filmes e outras coisas, ele aparece também no jogo Crazy Kart Racing, que é também da Konami. Agora vocês pensam aí, se Pyramid Head andando a pé e todo lambudo ele já é comedor, imagina de carro, hein?
A pessoa que aparece na capa de Silent Hill 2 do PlayStation 2 é a Angela Orozco. Pode ser surpresa pra muitos, inclusive foi pra mim, porque eu sempre achei que quem estampava a capa do jogo era o James, mas não, era a Angela. E a capa foi tirada dessa imagem aí que vocês estão vendo, que é a cena lá onde ela tá no apartamento e tal. Foi meio que surpresa pra mim saber disso. Todo Silent Hill tem esse final zoeira e o Silent Hill 2 tem um que é o Dog. Já até falei dele aí anteriormente. Mas a curiosidade, na verdade é apenas um detalhezinho simples, é que na hora que aparece o Ed Dombrowski, o cachorro começa a rosnar, fazendo alusão ao fato do Ed ter matado um cachorro e tal. Como eu disse, é mais um detalhezinho que uma curiosidade. Melhor final. Au, au, au. Pouco antes da luta final com Ed, você se depara com 3 covas, e nessas 3 covas poucas pessoas perceberam isso, mas tem 3 lápides, e cada lápide tem o nome dos personagens, da Angela, do Ed e do James, sendo que a do James é a mais profunda. Vocês lembram lá no início do vídeo que eu disse que ia falar novamente do rádio e tal, quando ele pega o rádio pela primeira vez e aparece uma voz chiada? Pois é, ali é a voz de Mary e ela diz o seguinte: James, eu estou aqui, venha pra mim. James, eu estou esperando por você. Por que você quer me matar, James? É isso que ela fala e que corta no início do jogo. Muito massa, né? E a última curiosidade é essa aqui. No hospital existe um documento de um relato de 3 pacientes que estiveram internados lá em determinado momento. O nome deles são Jack Davis, Joshua Lewis e Joseph Barkin. Cada um com um tipo de comportamento diferente. Esse documento se refere à personalidade dos 3 personagens do jogo. Jack Davis possui tendências suicidas, representa a Angela. Joshua Lewis é complexado e tende a resolver as coisas pela violência, ele representa Ed. Joseph Barkin demonstrava culpa pela morte da filha e geralmente era calmo, mas em alguns momentos poderia se tornar agressivo. Ele representa James. Tem um detalhe importante em relação ao James ser representado pelo paciente com o nome Joseph. Todo mundo aqui já ouviu falar no Jack o Estripador, né? Se não, eu vou falar por alto aqui para que vocês tenham pelo menos uma base aí, para saber do que eu tô falando. Jack the Ripper, como era conhecido, foi um assassino em série que apareceu na Inglaterra e suas vítimas eram prostitutas. Ele as matava cortando suas gargantas e em alguns casos mutilava outras partes do corpo também. Existem teorias que apontam que ele primeiro enforcava a vítima para que ela não fizesse barulho e depois as mutilava. Ele nunca foi pego e ninguém sabe exatamente quem ele era. Mas aí vocês me perguntam, o que isso tem a ver com James e o nome Joseph? Joseph era o nome de um dos suspeitos de ser o Jack o Estripador. E adivinha qual o nome da James última era o outro, mulher né? que o Jack matou? Não. É isso mesmo, Mary. E adivinha onde ela foi assassinada? Sua própria cama. Velho, muito foda isso, né, cara? É por esse tipo de referência que eu trato Silent Hill como uma obra-prima. O jogo é muito rico, cara, e tem muita coisa pra se interpretar. A história é zica. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, gostei Vocês muito. estão ligados que deu muito trabalho fazer esse Eu vídeo aqui. imagino, Eu acredito que eu ficou imagino. visível na edição o trabalho que me deu. Ainda então mais eu um conto vídeo com de o like uma de hora, vocês aí com tanto tempo favorito, atrás. caso Esse vídeo vocês tem tenham 10 ficado anos, até o tá final ligado? assistindo 2013. esse vídeo é porque vocês gostaram. Então demonstra aquele apoio pro meu canal, dando um like, favorito, divulgando pros amigos Mano, olha aí. como é Fiz a questão imagem de do deixar Twitter, também os velho. 2 últimos vídeos, caso tenha alguém que não assistiu o Silent Hill Homecoming imagem do ou o Instagram. último Top 13 que eu fiz, basta clicar nos links que estão aparecendo aí. Um grande abraço a todos, valeu e fui! Valeu, meu rei. Mano. Nossa, que história profunda, velho. É uma história muito profunda, muito pesada, que mexe com temas sensíveis, mas de um jeito muito... eita, calma aí. Não tenho dinheiro pra isso, não. De forma muito única, tá ligado? Única não, de uma forma boa. Uma forma que, mesmo que mexe com temas sensíveis, ela consegue prender você naquela história, tá ligado? Você não se sente mal naquilo. Mano, a história de Silent Hill 2 é sensacional, com certeza. Apesar de ter algumas partes com certeza desconfortáveis. Mas é um jogo com uma história realmente profunda. Eu não sei se eu pegaria tudo isso se eu fosse jogar a história. Porque, né? Eu sou horrível pra pegar esses negócios sem ver um vídeo antes. Mas graças aí ao Sandman, nós conseguimos ver essa história incrível, espetacular. Mano, eu fico muito feliz por terem recomendado esse vídeo. Eu ia deixar... se eu nunca recomendasse, eu ia deixar essa história passar pra sempre, tá ligado? Nunca ia ver ela. Isso aqui foi incrível, isso aqui foi sensacional. Foi realmente uma experiência muito boa. Parabéns ao criador do vídeo. Como eu disse, fazer um vídeo desse 10 anos atrás, tá ligado? Não deve ter sido um trabalho fácil, não deve ter sido um trabalho rápido. Se eu já não acho rápido hoje em dia, imagino no passado. É assim que... Nossa, vamos lá, parabéns, parabéns.